E aí, pessoal, eu trouxe hoje aqui um resumão de termodinâmica e para começar vou expor a Lei Zero da termodinâmica. A Lei Zero, ela nos diz que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Mas o que isso significa? Suponha a seguinte situação. Temos um corpo C em contato com o corpo A, e após um período eles entram em equilíbrio térmico. A temperatura do corpo A, representada por TA, é igual à temperatura do corpo C, que nessa situação é representada por Tc1. Após isso, separamos o corpo C do corpo A e o colocamos em contato com o corpo B. Após ocorrer o equilíbrio térmico, o corpo B vai ter uma temperatura igual à temperatura do corpo C, que agora é representada por Tc2. Se a gente tem que, após o equilíbrio térmico na primeira situação, a temperatura do corpo C, Tc1, é igual à temperatura do corpo C na segunda situação, após ocorrer o equilíbrio térmico, que é Tc2, a Lei Zero nos garante que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. É isso que a Lei Zero traz. Dito isso, podemos ver algumas unidades de medida. Temos a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, dados dois termômetros, um na escala Celsius e um na escala Fahrenheit, a gente sabe que na escala Celsius o ponto de fusão da água é representado por 0, que equivale na escala Fahrenheit a 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água na escala Celsius é 100 graus Celsius, que equivale na escala Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. Mas o principal é qual a relação entre a escala Celsius e uma temperatura na escala Fahrenheit. Então, se você tem esses dois termômetros, um na escala Celsius e um na escala Fahrenheit, em mente, é fácil encontrar a seguinte expressão. Seja a temperatura na escala Celsius menos o limite inferior aqui do nosso termômetro, que é 0, sobre a variação da temperatura representada na escala Celsius, da temperatura no ponto de ebulição com a temperatura no ponto de fusão, é igual a essa temperatura que desejamos encontrar na escala Fahrenheit, menos 32, que é o nosso limite inferior aqui na escala, dividido pela variação da temperatura no ponto de ebulição na escala Fahrenheit com a temperatura no ponto de fusão na escala Fahrenheit. Então, isolando a temperatura na escala Fahrenheit, que é TF, temos essa expressão, que é TF é igual a 9/5 da temperatura na escala Celsius mais 32, que é ela que nos retorna qual a relação entre a temperatura na escala Fahrenheit e a temperatura na escala Celsius. Entendeu, galera? Agora, uma escala que normalmente as pessoas fazem muita confusão é quando tem que representar na escala Kelvin. E ela é de extrema importância porque é a unidade utilizada no SI. E ela tem como base o ponto triplo da água. Vocês sabem o que é o ponto triplo da água? O ponto triplo da água, a uma dada temperatura e pressão bem conhecida, a gente pode observar os 3 estados físicos, a água no seu estado sólido, líquido e gasoso. E, em particular, essa temperatura é de 273,16 Kelvin, que equivale a 0,01 graus Celsius. A partir daí já fica fácil saber qual é a relação entre uma temperatura na escala Celsius e essa temperatura na escala Kelvin. Porque na escala Kelvin, observe que se o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, na escala Kelvin é 273,15. E a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, na escala Celsius, equivale a 373,15 kelvins. Você vê que a variação da temperatura no ponto de fusão e no ponto de ebulição também é de 100 na escala Kelvin. Por isso que a relação
entre essas duas escalas é dada por Tc sobre 100 é igual a Tk menos 273,15, que é o nosso limite inferior aqui, também sobre 100. Com isso, a temperatura na escala Celsius, nosso Tc, é igual a Tk menos 273,15. Gente, essa expressão é muito importante e cai muito em várias provas. Por isso, marca ela aí, grava, apesar que é bem fácil e tranquilo vocês encontrarem essa relação, tendo esses dois termômetros na escala Celsius e na escala Kelvin em mente. Vou ficar por aqui, continua os vídeos de termodinâmica. Falou, galera!